Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, dia 8 de março de 2024, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel. Uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo para que nos harmonizemos antes da palestra. A página de hoje foi retirada do livro Lampadário Espírita, pelo espírito Joana de Ângeles e psicografia de Valdo Pereira Franco. É intitulada Ante o Dever. Não te suponhas inútil na lavoura do bem, porque escasseiam em tuas mãos os recursos da terra. Nem sempre a moeda aparentemente valiosa consegue articular a serenidade do coração. Considera que os valores insignificantes, segundo a experiência de muitos, realizam obras reais na construção da vida. O edifício suntuoso não dispensa a contribuição da pá de cal. O adubo, considerado sem valia, é a causa da vitalidade do solo. A pedra grosseira, a golpes de buril, transforma-se em estátua valiosa. Assim, podes contribuir com os recursos modestos de que dispões para materializar a obra do Senhor entre as criaturas da jornada humana. Aprende a discernir e estuda para compreender, a fim de libertar-te da dificuldade no rumo da verdadeira luz. Porque te faltem os atraentes dons da inteligência, não te entregues ao desânimo, e porque as tuas mãos não possam realizar imediatamente, não descoroçoes no entusiasmo. Nem sempre a boca falante expressa o de que está cheio o coração. Recorda que a sinfonia vibrante equilibra-se nas 7 notas musicais que lhe servem de base, tanto quanto o discurso brilhante é filho do alfabeto humilde. Ergue-te em busca do Senhor e avança renovado pela trilha do bem. Planta a tua árvore, renova o jardim da tua casa, varre o solo que espera limpeza, faze algo. Pensar no trabalho é trabalho em começo. Movimentar pequenas tarefas é articular tarefas nobres. Não adies os teus deveres a pretexto de carência de recursos. Se não podes fazer quanto gostarias de fazer, faze alguma coisa. E se realmente desejas respeitar o dever de produzir, recorda-te de 1000 trabalhos esquecidos, essas tarefas que somente poucos gostam de realizar. Une-te, desse modo, à caravana dos que batem na terra safra do coração e começa, desde agora, o abençoado labor da tua transformação operosa. Jesus Cristo, necessitando legar-nos o tesouro da sua mensagem de luz, considerou modesto grão de mostarda, humilde dracma perdida, toscos ramos de figueira, desvalioso feixe de varas, como a ensinar-nos que o reino dos céus, que deve ser tomado de assalto, só paulatinamente, após nosso aprimoramento, nos permite ingresso na legião dos selecionados para as glórias da imortalidade. Uma ótima palestra a todos. Olá pessoal, aqui estamos para mais um estudo da doutrina dos Espíritos, baseado em O Livro dos Espíritos. Nessa oportunidade, nós estudaremos a Lei de Conservação, que está citada nas questões 702 e 703 de O Livro dos Espíritos. Antes, porém, é importante que nós lembremos, de que a doutrina espírita foi codificada por nosso codificador Allan Kardec criteriosamente. E como sabemos,
né, não há acaso. E da mesma forma, o critério desenvolvido, né, para informação sobre as leis morais, né, não foi consequente de acaso. Entre as leis morais, nós sabemos que existe a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, de que hoje falaremos, a lei de destruição, a lei de sociedade, além da lei de progresso, igualdade e culminando na lei de justiça, de amor e caridade, né? Então, não foi por mera escolha aleatória que foi desta forma, né, encadeada, né, as leis nas explicações, né, na codificação da doutrina espírita, que nos foi trazida por Allan Kardec através do contato que teve com a espiritualidade superior, né? Então, todas elas caminham para a culminância que se faz como sendo a lei mais importante, né, que é a lei de justiça, amor e de caridade, né? Pois todos nós já conseguimos saber, né, que, como a doutrina espírita nos chama a atenção, fora da caridade não há salvação, que está lá entre os ensinamentos de Jesus, né, no resumo que ele fez de todas as leis morais, quando ele nos chama a atenção para o verdadeiro e maior ensinamento, que era amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como amamos a nós mesmos, né? Então, na lei de justiça, amor e caridade, né, vem justamente nos esclarecer, né, dessa verdadeira fórmula da felicidade, né? E a única. Se houvesse outras, né, o Mestre Jesus nos diria, né, nos mostraria, mas nela está resumido todos esses ensinamentos e a base para que a gente alcance realmente o que desejamos, né? E nessa intercomunicação que existe, né, nós temos ali citada, né, como falamos, né, a lei de adoração, de trabalho, reprodução e agora de conservação, né? E o que vem a ser a conservação, né, que nos é chamado a importância, né, para que tenhamos cuidado e tenhamos zelo para que nós estejamos contribuindo para essa lei, né? A conservação, se nós verificarmos, né, inclusive na questão 590 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta lá se não haverá nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que as induza a procurar o que lhes possa ser útil e a evitar o que lhes possa ser nocivo. E a espiritualidade informa, né? Há, se quiserdes, uma espécie de instinto, dependendo isso da extensão que se deu ao significado dessa palavra. É, porém, um instinto puramente mecânico, né? Quando nas operações químicas observa-se que dois corpos se reúnem, é que um ao outro convém, quer dizer, é que há entre eles afinidade. Ora, a isto não dás o nome de instinto, né? Claro que entre as plantas, né, e entre os animais, nós temos ali puramente, né, algumas atividades, algumas ações que são instintivas, não ao pé da letra, né? Enquanto que ao homem, né, quando nós sabemos também, né, conforme ensinamentos estudados, né, que nós temos lá a evolução, né, da alma, que ela dorme na pedra, acorda, né, sonha no vegetal e acorda no animal e vem a viver realmente no homem.
melhor dizendo, ela dorme na pedra, a alma dorme na pedra, sonha na planta, move-se no animal e desperta no homem, finalmente, né? Então, a partir daí vai se dando justamente essa afirmativa, vai mostrando a evolução, né, das criações de Deus, né? E quanto à conservação, né, nós temos o instinto de conservação para alimentação, para reprodução, para autopreservação da vida, não é verdade? Quando nos vemos diante de uma situação ameaçadora, nós sempre buscamos nos proteger, assim como os próprios animais, né, já tem essa noção, né, de se protegerem, alguns até justamente esboçando a violência, né, para autoproteção, né? Então, isso é uma coisa, é um instinto natural de todos nós, né, criado, né, que o Criador nos colocou, né? Mas será que somente a finalidade, né, da conservação seria realmente para esses três itens da nossa vida? Não haveria de ser, né? Nós não teríamos que ter de estarmos mais abertos e atentos para a conservação de outros benefícios, de outras virtudes, porque isso tudo que falamos, né, da alimentação, reprodução e autopreservação da vida, tudo isso nós estamos nos referindo aqui. Estamos nos referindo ao nosso corpo material, na verdade. Não é verdade? Então, desculpe a redundância, né, mas é verdade. E nós sabemos, né, o que somos, o que na verdade somos, né? Nós somos espíritos eternos. Então, é importante, da mesma forma, ou até em maior grau, que nós estejamos buscando a conservação do nosso espírito, né? De virtudes, de ações, enfim, do que pudermos fazer para que nós estejamos contribuindo para a ascensão do nosso espírito, né? Que, afinal de contas, ele é imortal. Ou melhor dizendo, nós somos imortais, né? O corpo é simplesmente um veículo que nos foi emprestado nesta encarnação para nós, né, passarmos por ela e buscarmos até não nos afastarmos, né, pelo menos daquilo que nós combinamos antes de reencarnarmos, né? Pois todos nós fazemos, né, antes de reencarnar, temos a nossa programação reencarnatória, que vem a finalidade, como a espiritualidade vem nos explicar, né? A finalidade é nos melhorarmos, né? É desenvolvermos, né, a nossa maior condição moral através do amor e a nossa intelectualidade, né? Afinal de contas, quando nós estamos desenvolvendo, né, a inteligência, acaba que nós ficamos mais responsáveis, né? É claro que podemos até, em dados momentos, ou verificando algumas situações da vida, criticarmos algumas inteligências, mas esse é o livre-arbítrio, né? Se estamos utilizando, ou se alguém utiliza da sua inteligência para a prática do mal, né, ele certamente terá que se ajustar com a lei divina, né? Porque todos nós sabemos que temos que entre as próprias leis, né, morais, estão ali entre elas, né, a lei de causa e efeito, né? Não há plantio sem colheita. Então, não é para isso que fomos criados. Então, nós temos responsabilidade por tudo aquilo, né? E aí, quando falamos, né,
o que conservar quando pensamos em nós mesmos, ou seja, em nós como espíritos eternos que somos. Fica para nós, né, algumas dicas ou algumas reflexões que seria o quê? Nos cabe conservar a natureza, né, os recursos naturais, isso tanto para a nossa vida nesta encarnação, afinal de contas nós queremos estar por aqui muito tempo, apesar de sabermos que somos espíritos eternos, ninguém pretende partir daqui em breve tempo, né? Nós queremos ficar o quanto pudermos por aqui e torcendo, né, para que seja da melhor forma possível. É claro que para isso depende muito de nós mesmos, né, do que estivermos fazendo, dos nossos hábitos, da nossa alimentação, enfim, dos nossos pensamentos, né? Então, quando pensamos em conservação, temos também que estar atentos para essas coisas, né? A nossa vida, nossos hábitos saudáveis, de preferência, né? A nossa alimentação e, além disso, né? O que devemos conservar, né? Muitas vezes precisamos conservar o silêncio. O silêncio é muitas vezes muito importante porque não nos faz, não nos deixa, na verdade, né, verbalizar frases ou ideias ruins, ideias que possam contribuir para a piora de alguma pessoa ou de alguma situação, ou do próprio mundo ao nosso redor, né? Na nossa família, no nosso trabalho. Então, em dados momentos, o silêncio é, sim, muito importante ser conservado. E aí, né, como o próprio Chico Xavier aconselhava, né, em alguns momentos é melhor a gente beber um gole d'água e ficar com ele na boca para que aquele pensamento ruim, aquela coisa possa ser dissolvida e a gente, né, procurar melhores palavras para responder ou para falar diante de algumas situações. Então o silêncio é muito importante, né? A oração, como não, né? A oração como sabemos, né, é muito importante para todos nós, para conservar a nossa calma, para nos ajudar a termos fé, né? E aí, mesmo que aqueles que gostam mais de se basear em ciência, né, nós podemos até pegar, por exemplo, o doutor Roque Savioli, do Hospital Albert Einstein, né? Ele né, divulgou um vídeo, né? Para a gente ter ideia, uma consulta particular com esse doutor custa em torno de R$ 1.000. Então, já vimos que só pessoas com muita posse realmente podem desfrutar né, da sabedoria desse médico que é considerado um bam-bam-bam aí na atividade que ele exerce. E ele próprio, né, ele fala que, ele falando nesse vídeo da importância, né, científica, que ele já viu o que aconteceu com várias pessoas que tinham fé, que oravam, né, que recebiam daqueles entes queridos, né, doentes que recebiam daqueles entes queridos a doação da fé, a oração que era feita, que muito ajudava no tratamento médico. Então, não somente na parte religiosa, se quiserem ver, isso é ciência, né? O que pode ser comprovado como ciência, né? Esses fatos verificados, né? As pessoas às vezes querem desqualificar, mas não há como, né? Quando a gente, por exemplo, lembra aí de Chico Xavier, né, quando atendia aquelas milhares de mães que ele atendeu, pessoas que vinham de todos os cantos do Brasil, quiçá de outros países também, né, para ter um atendimento sem que nunca tivesse visto
aquele irmão, que era o Chico Xavier, e ele, de repente, recebia mensagens de entes queridos, normalmente filhos, que já tinham partido antes das mães, né? E era identificado por elas que era o filho dela que estava ali falando, inclusive, né? Citando situações da vida que eles viveram juntos. Então, isso não é ciência? Como contestar, né? Se aquelas mães ali, até o próprio Pinga Fogo, né? Naquele programa Pinga Fogo, que teve lá na época, que tinha lá na época dos anos 70, que agora até no nosso Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida nós temos, em algumas ocasiões, até na próxima semana, ou nesta semana ainda, teremos, né, o Pinga Fogo, uma espécie de Pinga Fogo, que é justamente as pessoas fazendo perguntas e podendo ser esclarecidas, né, por outros estudiosos, como o nosso próprio presidente lá, o Dionísio, e outros como o nosso amigo Alcir Mesquita, enfim, Gilberto Mesquita também, Mauro. São pessoas estudiosas que vêm, à luz da doutrina espírita, esclarecer situações. Então, a oração, né, como nós dizíamos, é um dos hábitos, né, que devemos conservar, né? A fé, né, a perseverança no bem, por que não? Né? E como não? Né? Isso nós devemos sempre buscar ser fortalecido. E aí algumas pessoas, né, daqueles menos otimistas, às vezes podem pensar, mas como perseverar no bem diante de tantas coisas, né, negativas e ruins que acontecem? Esse é o grande poder da oração, né? Quando nós pedimos sinceramente, né, e de coração contrito aos nossos mentores espirituais, aos nossos amigos que estão conosco em todos os momentos, né, os enviados de Jesus, né? Se nós pedimos com humildade, com fé, com perseverança, nós nunca, em momento nenhum, deixamos de ser atendidos. Quem ainda não experimentou, eu faço o convite, né, humildemente, para que experimente e sejam perseverantes, né, porque a oração é como se fosse, como bebermos um copo d'água quando estamos sedentos, né, quando estamos com muita sede, que nós bebemos aquele prazer que vem, aquela vitalização que vem para nós mesmos, né? Então, se nós passamos a praticar, e é igual, a gente pode aqui usar uma correlação, né? Igual andar de bicicleta, você no início fica meio receoso e às vezes cai, e às vezes se machuca um pouquinho, mas depois quando você aprende, você nunca mais esquece. E você vê quão maravilhoso é, né? Poder da oração, quanto bem faz, como você andar, né? Fazendo aí a correlação com andar de bicicleta num local arborizado, entre as flores, entre jardins, entre lugares bonitos, passeando. E é isso que acontece quando nós temos a perseverança no bem, na oração, né? Então é muito importante que nós preservemos, e por que não, né, entre conservar, também lembrando do instinto de conservação, as boas amizades, né, que são muitos desses amigos, né, são ali irmãos nossos, né, se podemos assim dizer, ou são como se fossem nossos anjos guardiões que estão aqui encarnados, né, conosco. Eu mesmo, nesse momento, quando estou falando isso, estou lembrando de algumas pessoas, de umas queridas pessoas, né, que uma delas é a minha grande amiga Sandra Pinto, né, que não só ela, mas tem, né, não querendo ser aqui, esquecer de ninguém, mas ela em especial realmente é uma pessoa que eu tenho muita gratidão, né, e amizade por conta de tantos momentos que eu já
já pude sentir, né, que ela estava ali vibrando e me ajudando fortemente, juntamente com os amigos aí espirituais, né, que temos, graças a Deus, nessa nossa casa aí de amor e de trabalho do bem, que é o Centro Abel, assim como os espíritos amigos que nos rodeiam. Então é importantíssimo nós estarmos atentos para isso, nessa conservação, né? Porque, como diria aqui algumas frases que eu separei, né? Buda nos diz que a vida é um eco. Se não estamos gostando do que estamos recebendo, observemos o que estamos emitindo, né? E aí, né? Estamos aí, essa afirmação vem aí reafirmar, né? O que está contido nas leis morais, né, do espiritismo, né, do que as leis de causa e efeito, como Madre Teresa de Calcutá também nos dizem, né, que as mãos que ajudam são mais sagradas que os lábios que rezam. Então, se nós queremos realmente conservar ou construir um mundo melhor, que nós possamos também nos movimentar, né, no sentido de ajudar àqueles que mais necessitam, né? A maioria de nós, ou a grande maioria de nós, né, tem muitos motivos para agradecer e poucos motivos para reclamarmos, ou quase nenhum, né? Quando olhamos aí diante desse mundo que estamos vivendo, e se aqui estamos é porque necessitamos estar nele, nosso nível, nosso grau de evolução está nesse nível, então temos que estar por aqui mesmo, na luta, para nos melhorarmos e um dia, quem sabe, né, conseguirmos aí atingir um melhor estágio de acordo com o desenvolvimento do amor que fizermos em nossos corações, né? E também Madre Teresa de Calcutá nos diz, né? Quer fazer algo para promover a paz mundial? Vá para casa e ame a sua família, né? Muitos de nós também falamos, né? Somos muito gentis, somos muito cordiais com as pessoas quando estamos convivendo fora das nossas residências. E dentro da nossa casa, né, não somos tão corteses assim, ou tão educados e tão gentis assim. E é importantíssimo, né, novamente nos recobrando, né, aí, não existe acaso, né? Afinal de contas, nossa doutrina nos convida a termos a fé raciocinada. Então, se estamos juntos desses nossos entes queridos, né, que nós fizemos essa escolha, se nós estamos ali participando, que seja a partir desse local, do nosso lar, né, da nossa casa, junto à nossa família, que nós iniciemos a prática desses ensinamentos de Jesus. Ninguém aqui está falando que é fácil, todos nós temos as nossas dificuldades, mas o raciocínio lógico, né, nos faz justamente pensar e ter a certeza de que é a partir daí que nós temos, é o nosso ponto de partida, né? O nosso lar é o nosso ponto de partida para a gente poder desenvolver o amor que temos necessidade de desenvolver para nos tornarmos espíritos melhores, pessoas melhores, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Um pensador, né, do passado, né, nos convida, no próprio Evangelho é citado, né? Santo Agostinho nos fala, né, a respeito disso, e ele nos diz, né, a melhor forma de nós conseguirmos realmente
dar esses passos, né, na nossa evolução, é a cada dia e todos os dias, ao final do dia, nós, antes de nos recolhermos ao nosso sono, nós fecharmos os nossos olhos e pensarmos durante o dia de hoje, o que eu fiz, né, que poderia ter sido melhor? Onde eu não fui tão bom, onde eu errei, né? Para quê? Dessa forma, quando a gente passa a nos conhecer melhor, né, nós poderemos, no dia seguinte ou no próximo, né, nós escorregarmos menos, nós errarmos menos, né? Esse raciocínio nos fará justamente nos conhecer melhor. E aí, a partir do nosso próprio conhecimento, né, o conhecimento de nós próprios, melhor dizendo, nós conseguiremos, pouco a pouco, dar alguns passos na nossa evolução. Tem até uma situação que lembra que duas amigas, né, conversavam e perguntavam, diante de uma situação, se acontecesse de repente um assalto, o que você faria? Aí uma delas imediatamente respondeu, não, eu não faria nada. Eu ficaria imóvel para evitar o mal maior e deixaria lá, né, aquela coisa, né, leva-se os anéis, mas ficam os dedos. E a outra, e você, o que faria? Se acontecesse isso, imediatamente eu reagiria, a não ser que fosse, né, um risco muito grande, se eu visse alguma arma ou alguma coisa desse tipo, porque se não fosse isso, eu reagiria mesmo e não tem jeito, é isso que eu faria. Pois bem, aconteceu um dia que as duas estavam juntas e veio um desses meninos e furtou a bolsa daquela que dizia que reagiria diante de uma situação dessa. Ela olhou e viu que o menino não estava com arma nem nada, foi só que ele roubou a bolsa e saiu correndo, e ela ficou estática. E a outra que dizia que nada faria, saiu correndo atrás do menino, dando bolsada nas costas do menino e mandando que ele largasse a bolsa da amiga, e ele assim o fez para que não acontecesse o pior e saiu correndo, e ela recuperou a bolsa da amiga e devolveu. Essa situação mostra bem que nós não nos conhecemos, né? A maioria de nós não se conhece a si próprio. E diante de uma situação inusitada ou emergencial, nós vamos reagir e aí sim que nós mostraremos quem nós verdadeiramente somos. Então, é muito importante, né, que a gente procure nos conhecer a nós próprios, porque a partir desse conhecimento, né, nós poderemos efetuar com mais tranquilidade ou com mais certeza, né, a correção daquelas atitudes, daqueles pensamentos ou hábitos de que nós condenamos, né, e que sabemos não serem os melhores. O primeiro momento acontece também como na própria doutrina espírita nós temos a informação. Quando que sabemos se nós já evoluímos alguma coisa? Fazendo um autoexame. Quando o pensamento do mal vem e nós ainda recebemos e praticamos, nós ainda estamos renitentes, né, no mal. Quando nós já recebemos e o instinto vem, mas aí a gente para e pensa duas vezes, já não consegue não praticar, já houve uma evolução. E finalmente um dia vai acontecer de que o pensamento no mal nem virá, né, porque nós conseguimos nos modificar. Lembro de uma situação também que é citada, num país desse muito evoluído aí do mundo,
intelectualmente, um brasileiro chega à estação, né, do metrô e pergunta e verifica que tem uma passagem livre. E ele pergunta para a moça da bilheteria: aquela passagem ali é para quê? Ela falou: para as pessoas que não têm dinheiro passarem. Aí o brasileiro pergunta para a moça: mas será que não passam algumas pessoas que têm dinheiro? Ela: como? Não entendi sua pergunta. Ou seja, né, todos nós chegaremos a esse estágio. Não que essas pessoas desses países desenvolvidos intelectualmente, né, sejam tão melhores, mas pelo menos nesse aspecto, né, da honestidade já acontece, ou por medo da punição, né, que possa acontecer, ou já pela própria consciência, que é o melhor de todos, né, quando nós atingimos essa consciência. Então, a lei de conservação, né, que nós estudamos nesta noite, vem nos chamar a atenção, para não somente esses tópicos que nós conseguimos conversar aqui, mas para todos os outros. Importantíssimo e responsabilidade individual de cada um de nós, né, estarmos atentos à conservação, né, dos bons pensamentos, das boas atitudes, né, da boa alimentação, por que não, né? E da autopreservação da vida também. Que Deus nos abençoe a todos e até a próxima.